Prezados irmãos e irmãs, como eu disse no início da missa, é uma alegria muito grande retornar a esta igreja, a esta cidade e ver a vocês, a este povo. Certamente que Deus, Ele está sempre presente na nossa vida e nos momentos difíceis da nossa vida, de maneira privilegiada, nós podemos fazer a experiência de Deus. Estamos aí como que respirando ares novos, diante de momentos tão difíceis que vivemos, com tantas incertezas, inseguranças, e graças a Deus, a nossa vida aos poucos vai retomando as atividades, porque de fato estávamos como que cansados, enfastiados já com tantas coisas. Mas o Senhor, Ele cuida de nós. E esta certeza que nós devemos carregar no nosso coração, o Senhor é o nosso Rei, Ele cuida de nós. Quando falamos no Rei, na nossa visão humana, nós nos lembramos do soberano, daquele que é à frente do povo, que governa o povo, que lidera o povo. Esta ideia é uma ideia bastante presente na nossa vida e até hoje, quando falamos no rei, na rainha, nós estamos nos referindo a esta forma de governo, a este modo de um líder estar à frente. Interessante que celebramos a festa do Cristo Rei do Universo. Dentre todos os títulos atribuídos a Jesus, este tem um sentido particular. Jesus é aquele que é o nosso Rei. Muito diferente dos reis do mundo é o Rei Jesus. Muito diferente dos reis que têm toda a riqueza, todo o poder, é Jesus, o Rei crucificado, o Rei que morreu na cruz, que derramou o seu sangue na cruz, que não foi coroado com uma coroa de ouro, uma coroa preciosa, mas sim com uma coroa de espinhos. Esta é a grande contradição, esta é a verdade, uma verdade paradoxal, alguma coisa que parece em nada com as nossas expectativas, com as expectativas do próprio povo. O reinado de Jesus, o Rei Jesus, nos conduz à vida eterna. O reino de Jesus é o reino de Deus. Ao celebrar a festa de Cristo, Rei do Universo, nós estamos nos voltando para o verdadeiro sentido da presença de Jesus no mundo. Quando adorá-lo, quando tê-lo como Rei, significa também se aproximar da cruz. Interessante o Evangelho, o próprio Pilatos, ali naquele momento da condenação, naquele momento difícil, Pilatos também está incomodado com Jesus. Os poderosos estavam incomodados com ele, achando que ele iria ser aclamado rei e ocupar o lugar político deles. Entretanto, Jesus vai dizer: olha, o meu reino não é deste mundo. Todos nós somos convidados a ter Jesus como nosso rei. A imagem do rei é daquele que tem a plenitude no nosso coração. Às vezes é bem verdade, nós não temos colocado Jesus como rei na nossa vida. Às vezes é verdade que as coisas do mundo, as pessoas, a busca dos bens, das seguranças,
materiais, muitas vezes têm ocupado o lugar de Jesus. Se houve alguma coisa que todos nós aprendemos nesta pandemia, é o quanto a nossa vida, ela é frágil. A nossa vida é o nosso bem mais precioso, mas é o nosso bem mais frágil também. Basta muito pouco, um acidente, uma doença, alguma coisa que em segundos, em minutos aconteça e não estaremos mais aqui. A nossa vida, volto a dizer, é o nosso bem mais precioso, mas é o nosso bem mais frágil. E a pandemia nos ensinou que devemos buscar a Deus acima de tudo e que devemos ter Jesus como nosso Rei. O Rei crucificado nos ensina também a lidar com os sofrimentos, com as cruzes na nossa vida. Todos nós temos na nossa vida uma história de amor, mas também uma história de dor, de sofrimento. Todos nós carregamos na nossa vida as nossas faltas. É muito interessante que quando perdemos alguém, quando nos separamos de alguém pela morte, aí nós sentimos um vazio existencial imenso. Nada que temos nos oferece um pleno sentido diante da falta de alguém que amamos tanto. Só Deus, só Jesus pode nos ajudar a continuar, a prosseguir a nossa vida. Deus quis mostrar o seu amor, o seu poder em Jesus, que é o nosso Rei, o nosso Senhor, a quem devemos servir. É interessante que a palavra que nós ouvimos, ela nos mostra o lugar que Jesus ocupa na história da salvação. Jesus é o Filho de Deus. É a Ele que nós esperamos um dia encontrar. O maior presente que Deus nos deu foi Jesus. Existe uma palavra na carta de Pedro, que é muito bonita, quando ele diz assim: olha, não foi com as coisas do mundo, com os tesouros perecíveis, com a prata, com o ouro, com aquilo que a traça corrói, que Deus vos trouxe a salvação. Mas Deus vos trouxe a salvação com o sangue do seu Filho, que foi derramado na cruz, que morreu na cruz. Foi desta forma que Deus quis demonstrar o seu amor para conosco. A cruz, certamente, que é uma declaração de amor, uma declaração do imenso amor que Deus tem para conosco. Quando nós olhamos para a cruz, talvez a gente pudesse dizer assim: até quanto Ele nos amou? O amor dele foi infinito, porque Ele ofereceu a sua vida. A vida de Jesus foi para demonstrar o amor de Deus. E a sua morte na cruz, ela representou esta doação, este amor infinito de Deus. Jesus é o nosso Rei, é a Ele que devemos servir. Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor, é Ele quem deve conduzir a nossa vida. Não nos esqueçamos disso, que nesta novena possamos fazer uma experiência profunda de Jesus. Olhamos para Santa Catarina, mas o nosso olhar para ela nos conduz a Jesus, porque profundamente ela amou a Jesus e ela nos ensina também a amá-lo. Amá-lo não somente nos momentos bons da nossa vida, quando tudo está dando certo, mas amar a Jesus nas dificuldades, nos sofrimentos. Aí sim está o mérito da nossa fé. Como Santa Catarina, somos também convidados a reafirmar incondicionalmente a nossa fé em Jesus. Ela
que sofreu, que passou pelo martírio, pelo desafio do testemunho, que derramou o seu sangue, ela também nos ensina com a sua vida a olhar para Jesus e a fazê-lo nosso Rei. Que esta novena seja para a comunidade de Natércia momento especial de olhar para Jesus. Que Santa Catarina possa nos conduzir a Jesus, para que Ele seja o nosso Rei. Muitas vezes nós temos abandonado a Jesus. Muitas vezes nós temos abandonado a nossa igreja, a comunhão. Muitas vezes não nos deixamos orientar a nossa vida pela palavra de Deus. A pandemia, certamente que com as suas restrições, nos distanciou da igreja, da comunidade, pois tínhamos medo, pois tínhamos aí as normas sanitárias. Mas é hora de voltar para Jesus, é hora de voltar para a igreja. O cristão é aquele que se alimenta de Jesus, que escuta a palavra, que comunga o corpo do Senhor. A nossa espiritualidade, a nossa vida deve estar ligada a Deus. Somos vocacionados para o céu. Estamos aqui por um tempo, não estamos aqui para sempre. Às vezes, a gente até se ilude, né? Aquelas coisas que a gente escuta, eu vou fazer uma casa, minha casa tem que ser para a vida inteira. Outro dia eu estava numa loja, estava ali e de repente comecei a observar um senhor que estava comprando uma blusa e eu achei muito interessante a conversa. Ele falava assim, eu quero uma blusa boa. Aí eu vi que a funcionária trouxe lá uma blusa de couro. Ela falou, olha, muito boa essa blusa aqui. Falou o preço ali, eu fiquei até assim, mas falou, essa blusa é estrangeira. Eu falei, muito bem. Mas lá dentro de mim eu pensei, coitadinho, ele vai, a blusa fica. A gente às vezes quer comprar coisa achando que vai viver muito tempo. Muitas vezes é assim, ironia da vida. A gente vai, as coisas ficam. Fica o nosso carro, a nossa casa, as nossas roupas, as nossas joias, até as pessoas que amamos. Certamente que a única coisa que a gente leva é o bem, é a solidariedade, é o amor, é aquilo que nos colocou junto de Deus, ao lado das pessoas. Que esta novena seja momento de conversão, de voltar, de sair do comodismo, de ter a coragem de se colocar no caminho, de olhar para Santa Catarina e de entregar a ela o nosso coração, para que ela nos conduza a Jesus, para que o seu exemplo de santidade, o seu odor de santidade, o seu olhar nos leve para próximos ou para a proximidade com Jesus, que deve ser o nosso Rei. As coisas passam, Jesus fica. É a nossa fé que nunca deve se apagar. Que esta novena seja um momento especial para Deus derramar muitas bênçãos sobre vocês. Eu sempre, quando me chamam para celebrar numa novena, eu gosto de me lembrar de uma história que eu vou contar para vocês. Eu me lembro e conto para vocês que é muito simples. Quando Deus está derramando as suas graças, é como a água da chuva. Estava chovendo aí nestes dias, né? E quando chove, cai água em tudo quanto é lugar. Cai água no terreno do rico, do pobre, do injusto, do mal, do bom. A água da chuva não discrimina ninguém, não. Ela vai para todo mundo.
Vejam vocês, se eu quiser pegar um pouco dessa água, eu vou lá e coloco uma canequinha ali, né? Vou encher caneca d'água. Eu quero pegar mais água, vou colocar um balde. Eu quero pegar mais água, vou colocar um tambor ali. Eu imagino que as graças de Deus que estão caindo sobre nós vamos recebê-las na medida do tamanho do nosso coração. Coração pequeno, pouca graça. Coração grande, plenitude da graça. Deus entra na nossa vida, Deus fala conosco, Deus dá sentido para a nossa vida, na medida em que abrimos o nosso coração para Ele. E aí sim, como a água da chuva, as bênçãos de Deus, elas vêm sobre nós. Como é bonito a gente ver uma pessoa às vezes tão humilde, tão simples, mas que tem um coração de tambor, um coração bem grande que acolhe a graça de Deus. E é bem verdade, como é mesquinho ver aquela pessoa que é tão autossuficiente, ou está tão apegada ao mundo, que o coração dela é de canequinha, de xicrinha, como diz o outro, né? A graça de Deus não invade, não violenta. A graça de Deus vem para nós se abrimos o nosso coração. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Que é que você está esperando que Deus derrame na sua vida? Quais as bênçãos que Deus precisa derramar na sua vida? O que é que na sua vida precisa ser tocado pela graça do Senhor? Onde é que Deus precisa entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração? Como é que está o seu coração para Deus? De que maneira você está abrindo o seu coração para que Ele entre na sua vida? Para que Jesus, com o seu amor, dê sentido à nossa caminhada, apesar dos nossos pecados, das nossas limitações, das nossas teimosias, o Senhor insiste em entrar na nossa vida. Que você permita ao Senhor que Ele entre na sua vida, que o Senhor esteja no seu coração, que nenhum sofrimento, nenhuma mágoa, nenhuma resistência impeça você de fazer a experiência profunda do amor de Deus. Que seja essa novena uma chuva de bênçãos e graças, e que cada coração que aqui está encontre plenitude, abundância, que possamos sair daqui com o coração cheio do amor de Jesus, da presença de Jesus, e que o Senhor reine, que Ele seja o nosso Rei, em todos os momentos, nas nossas decisões, qualquer situação da nossa vida, seja Jesus o nosso Rei. Amém.